11 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão e solicito ao deputado Tarcísio Freire que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 43ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa desta legislatura. Aos 7 dias do mês de agosto do ano 2020, na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala das sessões da Assembleia Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria, Ivan Beltrão, Bruno Toledo, Cibele Moura, Davi Maia, Inácio Loyola, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão, é lida, discutida e aprovada a ata da 26ª sessão extraordinária do dia 30 de junho do corrente ano. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinária número 346/2020, de autoria do deputado Gilvan Barros Filho, que dispõe sobre aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar pelos estabelecimentos penitenciários do estado de Alagoas, encaminhado à segunda, quinta e nona comissões. Projeto de lei ordinária número 354/2020, de autoria do deputado Antônio Albuquerque, que dispõe sobre a denominação da rodovia que liga a L-110 à cidade de Pindoba e da outras providências, encaminhado à segunda comissão, projeto de lei ordinária número 356/2020, de autoria do deputado Inácio Loyola, que altera e acrescenta dispositivo à Lei número 5.247, de 26 de julho de 91, que dispõe sobre o regimento jurídico único dos servidores públicos civil do Estado de Alagoas, das autarquias e das fundações públicas estaduais, encaminhado à segunda e sétima comissões. Projeto de lei ordinária número 365/2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto, que dispõe sobre alterações na lei número 8.233, de 10 de janeiro de 20, para criar a obrigação de notificação prévia a ser observada pelas concessionárias de serviços públicos, fornecedoras de água, luz e gás em Alagoas e da outras providências, é encaminhado à segunda, terceira e sétima comissões. Projeto de lei ordinária número 366/2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto, que proíbe a fabricação, a posse, a comercialização e o uso de linhas cortantes, seja para atividade lúcida, recreativa, seja como lazer ou desporto com pipas e similares, e da outras providências, é encaminhado à segunda comissão. Projeto de lei ordinária número 367/2020, de autoria do deputado Cabo Bebeto, que dispõe sobre a denominação da rodovia L485 e da outras providências, é encaminhado à segunda comissão. Indicação número 617/2020, de autoria do deputado
Davino. Indicação número 649/2020, de autoria do deputado Tarcísio Sampaio Freire. Indicação número 677/2020, de autoria do deputado Francisco Tenório. Indicação número 678/2020, de autoria do deputado Marcelo Beltrão. Requerimento número 580/2020. Bom dia, amigo Ivan. De autoria do deputado Davi Maia, que solicita encaminhamento de pedido ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas de uma auditoria de natureza financeira, orçamentária e patrimonial na Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, CESAL-AL, mais especificamente no contrato de rateio número 02/2020. Requerimento número 581/2020, de autoria do deputado Davi Maia, que solicita encaminhamento de pedido ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas de uma auditoria de natureza financeira, orçamentária e patrimonial na Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, CESAL. Mais especificamente, no contrato de rateio número 01/2020, são lidos e discutidos os pareceres número 637, 638, 655, 659, 664, 666 e 671/2020, da segunda comissão, e 669/2020, da quarta comissão, esgotada a matéria do expediente, não oradores inscritos na hora do expediente. Encerrada a hora do expediente, passa a ser a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, número legal para a votação. O senhor presidente anuncia que procederá a apreciação da matéria em discussão. É discutida em segundo turno e encerrada a discussão do projeto de resolução número 56/2020. Entra em plenário os senhores deputados Dudu Ronalça, Flávia Cavalcante, Francisco Tenório, Jairzinho Lira e Jó Pereira. O senhor presidente comunica que há quórum legal para a votação e retoma a pauta da ordem do dia. São aprovadas as seguintes matérias. Em segundo turno de votação, o projeto de lei número 23/2019 e em primeiro turno de votação, os projetos de lei número 323 e 343/2020. São discutidas e encerradas as discussões das seguintes matérias. Em primeiro turno, os projetos de lei número 93, 112 e 247/2019 e 276, 278, 287, 293 e 309/2020 e o requerimento número 556/2020 em turno único. São aprovados os pareceres número 637, 638, 655, 659, 664, 666 e 671/2020 da segunda comissão e 669/2020 da quarta comissão, quando da votação do parecer número 671/2020, o deputado Inácio Loyola faz registro elogiando a iniciativa e declara ser justa a homenagem ao ex-governador Geraldo Bulhões. Encerra a ordem do dia. Passa a ser explicações pessoais. Não oradores, não explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira, a hora regimental, e encerra presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, lavre e digito a presente, que assino Flávio
Galindo, redator de atas, e eu, Tarcísio Freire, subscrevo. Senhor presidente, é o que consta. Em discussão, a ata lida pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire. Não havendo quem queira discutir, considero aprovada. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Requerimento 587 de 2020, o autor, o deputado Tarcísio Freire. Voto de pesar pelo falecimento no dia 7/8 do prefeito do município de Arapiraca, o senhor Rogério Teófilo. Projeto de lei ordinária número 372 de 2020, autora a deputada Jó Pereira, dispõe sobre a criação da notificação compulsória do uso de álcool e outras drogas por crianças e adolescentes no âmbito do Estado de Alagoas. Projeto de resolução número 60 de 2020, o autor é o deputado Bruno Toledo, concede comenda Ledo Ivo ao senhor Wellington Pinheiro Santos. Projeto de lei ordinário número 373 de 2020, autora a deputada Jó Pereira, altera o inciso 4º do artigo 4º da lei número 6.991, de 24 de outubro de 2008. Requerimento 585 de 2020, o autor, o deputado Davi Davino Filho, requer a mesa na forma regimental, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor governador, solicitação para que seja autorizado a abertura das arenas de futsal, adotando os mesmos procedimentos que foram considerados para o retorno do campeonato profissional de futebol. Projeto de lei ordinária número 371 de 2020, o autor, deputado Davi Maia, concede o título de cidadão honorário ao senhor Carlos Guedes Lacerda. Projeto de resolução número 58 de 2020, autor, deputado Inácio Loyola, cria o título de cidadão benemérito Pontes de Miranda e da outras providências. Indicação 675 de 2020, autora a deputada Cibele Moura, ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador a fim de liberar recursos destinados à construção de uma quadra de areia para a prática esportiva dos alunos da Escola Estadual Deodoro da Fonseca, localizado no município de Marechal Deodoro. Projeto de lei ordinário número 357 de 2020, o autor, deputado Inácio Loyola, dispõe sobre a fixação obrigatória de cartazes em dependências de todos os órgãos jurisdicionais, carcerários e policiais no âmbito do Estado de Alagoas, exibindo o disposto no artigo 43 da Lei Federal número 13.869/2019. Projeto de lei ordinária número 368 de 2020, autor do deputado Cabo Bebeto, dispõe sobre a obrigatoriedade de autorização para intervenção de qualquer concessionária de serviço no Estado de Alagoas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 369 de 2020, o autor é o deputado Davi Maia, altera a redação do artigo 5º da Lei Delegada número 21, de 4 de abril de 2003, que dispõe sobre a composição do Conselho Estadual de Proteção Ambiental. Requerimento número 579 de 2020, o autor é o deputado Silvio Camelo, ele requer a mesa na forma regimental, que encaminha o excelentíssimo senhor governador do Estado para que os funcionários públicos que tenham filhos até a idade da primeira infância, entre parênteses 6 anos, possam ficar em casa no regime de teletrabalho até o decreto do fim da pandemia. É tudo que consta no expediente, senhor presidente. Obrigado, deputado Paulo. Em mãos, voto de pesar pelo falecimento do senhor deputado, então deputado Rogério Teófilo e atual prefeito do município de Arapiraca, de iniciativa do senhor deputado Tarcísio Freire. Rogério, que já foi membro deste parlamento, deputado federal, secretário de Educação, uma figura extremamente
conhecida de todos nós e querida. Em discussão, requerimento de voto de pesar pelo falecimento do senhor Rogério Alto Teófilo. Para discutir, o deputado Tarcísio Sampaio Freire, autor da matéria. Senhor presidente, colegas deputados, aqui presentes, deputadas, imprensa e funcionários da nossa casa. Antes de iniciar, senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do prefeito Rogério Teófilo. Por favor, todos de pé, vamos fazer... Obrigado. Estou sentindo a pancada aqui no coração, gente, batendo forte. Porque o sentimento, a emoção foi grande demais. Mas quis a vida que eu estivesse aqui neste momento aqui e agora para para me despedir de um amigo, de um parceiro de luta das causas sociais do povo arapiraquense. A gente se emociona. Principalmente dos jovens. Homem guerreiro que doou a sua vida inteira à educação dos jovens arapiraquenses. Era a bandeira de luta do Rogério Teófilo. Era defender a educação. Tanto é que Arapiraca, ele é considerado o pai da educação, com aquele jeito dele, da forma dele, mas homem decente, homem de bem e trabalhador. Aos seus familiares, fica aqui meu sentimento de pesar. E ao povo arapiraquense, minhas lamentações da lacuna a ser preenchida. E que Deus tenha misericórdia de sua alma. Rogério Teófilo
Foi diretor administrativo do Colégio Cenecista Nossa Senhora do Bom Conselho, no qual eu também tive o prazer, a satisfação de passar por lá, no meu 2º grau, diga-se de passagem. Professor da FUNESA entre os anos de 84 a 91. Em 91 foi eleito pela primeira vez deputado estadual de Alagoas, pelo PFL. Foi reeleito para o cargo reeleito 2 vezes para deputado estadual, 94 e 98, ocupando o cargo de deputado estadual por 3 legislaturas. Ocupou o cargo de secretário estadual de Educação e Desporto entre 96 e 98, nas gestões de Divaldo Suruagi e Manuel Gomes de Barros. Foi eleito para deputado federal em 2002, com 64.899 votos. Eleito, assumiu o mandato em fevereiro de 2003 e, nesse mesmo, filiou-se ao Partido Popular Socialista, PPS. Deixou a Câmara dos Deputados em janeiro de 2007, no fim da legislatura. Foi eleito vice-prefeito de Arapiraca na chapa encabeçada por Luciano Barbosa, nas eleições de 2008. Em 2009, foi empossado secretário da Educação e do Esporte de Alagoas, na gestão de Teotônio Vilela Filho. Em 2011, migrou para o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, e foi empossado como secretário de Articulação Política do Estado de Alagoas, na gestão do governador Teotônio Vilela Filho. Em 2016, foi eleito para o cargo de prefeito da cidade de Arapiraca, onde permaneceu até o seu falecimento. Rogério tinha aquele sonho de um dia estar prefeito da 2ª cidade do estado de Alagoas, ou a primeira do interior, que é Arapiraca. E, por unido do destino, ele não morreu sendo ex-prefeito, morreu prefeito de Arapiraca. E o que nos causou um transtorno e tanto foi algumas pessoas não querer, no mínimo, ter esse sentimento daquela pequena nota de solidariedade à família. Faltou esse gesto de humanidade para as pessoas que estão assumindo. Porque eu tenho visto, senhor presidente e colegas deputados, às vezes morrem, Deus chama alguém para outro mundo, e não é nem essa estrela toda, que aqui nós estamos aqui numa passagem mesmo, aqui ninguém é eterno. E se dá, Ricardo Nezinho, 3 dias de luto. Então, o mínimo que aquela casa Beni Melo podia fazer era dar 3 dias de luto. Ser humano, prefeito de Arapiraca, para que essa ganância de querer assumir ou estar naquela cadeira, achando que ali é uma mega sena, sei lá o quê? Depois, ainda estamos até vendo essa pandemia, onde a gente deve sensibilizar, ser mais humano, tratar o nosso semelhante como fosse uma família só. Ainda existem pessoas
dessa personalidade. Mas eu entrego a Deus. Eu tenho certeza que a família do deputado Rogério, em pleno Dia dos Pais, não passou por momentos bons, eu imagino. Eu confesso que era meu amigo. Na segunda-feira, eu ainda falei com ele, senhor presidente. Eu sempre conversava com ele. E ainda hoje estou sentindo essa perca. Arapiraca perdeu um grande líder político do deputado Albuquerque, Rogério Teófilo. Deixou aquele legado de transparência, de honestidade para seus filhos e para que nós podemos também acompanhar, que é um legado que não é para todo mundo, gente. Rogério se foi. Arapiraca continua na sua trilha de progresso. Mas eu acho que para muitas pessoas vai ficar sempre na lembrança. E eu vou ficar sempre lembrando de Rogério Teófilo. Uma coisinha só que ele me dizia, com aquela paciência dele, ele dizia: Tarcísio, a política é a arte da paciência, o exercício do diálogo. E eu estou vendo que realmente é isso aí. Eu aprendi isso com ele. Nós temos que ter muita paciência se quiser alcançar nosso objetivo na política, porque ela é muito dinâmica. É isso que eu tinha para passar aqui e deixar registrado nos anais desta casa, no plenário, deputado Tarcísio de Jesus, que não é Tarcísio Freire, mas é de Jesus. Eu também sou de Jesus e com muito prazer eu concedo uma parte a este alagoano, arapiraquense, deputado Ricardo Nezinho. Deputado Tarcísio, primeiro quero agradecer por essa parte e, ao mesmo tempo, gostaria de, com sua permissão, subscrever essa sua proposição de pesar na pessoa do prefeito Rogério Teófilo. Eu quero aqui destacar o prefeito Rogério Teófilo, o homem cidadão, o filho que, de tantas e tantas falas, ele sempre, na maioria das vezes, ele colocava o seu pai e destacava assim como fosse o timoneiro da educação. Então, Rogério Teófilo demonstrou para o doutor Moacir um lado carinhoso de filho e que fazia do doutor Moacir seu verdadeiro herói. Um homem destacado como esposo, ele e doutora Lúcia sempre juntos. Desde o tempo que conheci Rogério, Rogério sempre demonstrava o carinho e o companheirismo à sua parceira, a doutora Lúcia, e a recíproca era verdadeira. Do lado de pai, era um homem da família, um homem que, através de seus filhos, era irradiado todo o leque de filho, irmãos. Ou seja, o Rogério Teófilo era um cara honrado, avesso à violência, era um cara que, onde passou, tenho certeza que ele não deixou nenhuma inimizade. Então, dessa forma, eu peço a Deus, Deus possa confortar o coração de seus familiares. Perder Rogério Teófilo como prefeito é um momento triste, porque ele lutou com aquela doença como um verdadeiro guerreiro. Mas o lado
que destaco é o lado cidadão, filho, pai de família, esposo e, consequentemente, esses valores são valores que todos nós devemos seguir. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço da parte de Vossa Excelência. E realmente Rogério é isso aí, gente. Rogério é aquela figura extraordinária. Só fazia o bem sem olhar quem. Muito obrigado, senhor presidente. Com muita honra também quero conceder a parte a Vossa Excelência Inácio Loyola. Desculpa aí, irmão. Deputado Tarcísio Freire, Vossa Excelência rende homenagem a um dos maiores nomes que Arapiraca teve e que Alagoas teve, que nós perdemos no último dia 7. Rogério Teófilo foi deputado estadual, Rogério Teófilo foi deputado federal, Rogério Teófilo foi secretário de Educação do Estado, foi secretário de Articulação Política, mas, acima de tudo, foi como Vossa Excelência colocou, um grande filho, um grande pai, um grande esposo, um grande irmão, um grande amigo, um grande homem e que, na verdade, por onde passou, deixou todos esses pré-requisitos que o caracterizavam. Arapiraca perdeu muito, queremos fazer um retrospecto, ele na condição de deputado federal, ele muito conseguiu, principalmente na área de educação, o avanço, inclusive a ida de um campus da Universidade Federal de Alagoas, lá para Arapiraca. Nós não podemos falar da educação, principalmente, que era a sua grande bandeira, falar de Rogério Teófilo sem dizer que ele foi um dos grandes soldados em defesa da educação do nosso estado de Alagoas. Eu quero aproveitar a oportunidade e me solidarizar com toda a sua família, com todo o povo de Arapiraca e parabenizar Vossa Excelência, que realmente reconhece um grande homem que foi Rogério Teófilo. Muito obrigado, meus parabéns, nobre deputado Tarcísio Freire. Eu que agradeço, deputado Nacional. Você só engrandece o nosso discurso. Senhor presidente, com muito prazer também, concedo a parte ao decano, deputado Antônio Albuquerque. Deputado Tarcísio, inicialmente quero agradecer a parte que Vossa Excelência me concede e eu não poderia deixar também de fazer aqui algumas considerações acerca do tema que Vossa Excelência traz à tribuna na sessão de hoje. Eu parabenizo e louvo o seu gesto, parabenizo e louvo também os aparte dos deputados Ricardo Nezinho e Inácio Loyola, que o fazem à luz de uma reflexão justa em homenagem prestada ao ex-prefeito, agora de Arapiraca, Rogério Teófilo. Como todos já discorreram sobre o seu currículo e vários cargos públicos que exerceu em Alagoas. E eu quero, nessa oportunidade, no plenário da Assembleia, dizer que nunca fiz política nem de oposição, nem de alianças com o Rogério Teófilo. Mas sempre estabeleci com ele uma relação cidadã, respeitosa, não apenas nas oportunidades em que dividimos como colegas o plenário dessa casa, mas em todos os outros momentos, pois sempre reconheci no Rogério um homem que no seu estilo tinha qualidades que eu admiro, respeito e valorizo nos seres humanos, sobretudo
a de ser um apaixonado, respeitoso pela sua família e pela sua origem. Quando o homem respeita, deputado Tarcísio Freire, meu amigo, a família, quando defende com verdadeiro coração e amor a sua origem, ele nos passa, mesmo que em silêncio, uma mensagem de ser detentor de um caráter, de qualidades morais que o tornam, indiscutivelmente, digno de ser chamado de cidadão. E o Rogério era assim. Tinha muitos defeitos. Quando os homens morrem, os seus defeitos, eu digo os seres humanos, cessam, porque também ali com eles cessam as suas qualidades. As qualidades e os defeitos dos homens se eternizam pelos seus atos e pelos seus gestos, naquele espaço de tempo, no interregno entre a vida e a morte, entre nascer e morrer. Eu sempre tive muito boa relação com a família Teófilo. Eles que são praticamente de Limoeiro de Anadia. Não pelo fato de Arapiraca pertencer à minha terra, ter pertencido à minha terra natal, mas por eles terem ali uma propriedade no Brejo, onde ele foi sepultado, que é em território limoeirense. E ali o seu João Ribeiro, ex-prefeito de Arapiraca, presidente, secretário de administração em algumas gestões do meu pai, à frente da prefeitura de Limoeiro, seu João Ribeiro, ex-prefeito de Taquarana, e que agora, e lá presente no sepultamento, aos 93 anos e 8 meses de idade, esbanjando lucidez, conversava comigo a respeito, Ricardo, de como fora apaixonada pela família, pelo viés da educação, a vida do Rogério Teófilo. E eu ali, observando a solidão política do seu sepultamento, pois, pasmem, vossas excelências, era uma verdadeira solidão de solidariedade política, deputado Inácio, o sepultamento do Rogério Teófilo. E ele que fora, como aqui já fora dito, deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado e era prefeito da maior cidade do interior alagoano. Mas alguma coisa me chamava a atenção ao longo desses últimos meses. Eu quero crer que 1 ano e 2 ou 1 ano e 3 meses aproximadamente. Pois quando foi detectado com um câncer violentíssimo, o prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, passou a conviver com 2 doenças. Uma já de domínio da própria ciência, que apresenta alguns recursos para minimizar os seus efeitos e trazer alguma sobrevida àqueles que infelizmente por elas são acometidos, que é o câncer, e uma outra doença terrível, que ainda não se buscou, ainda não se conseguiu remédio, ao menos que a atenue, que é o da insensatez, que é o da ganância e da covardia desmedida. Se eu aqui da tribuna, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, do Parlamento de Alagoas não dissesse que muito mais doeu a consciência dos homens de bem e das mulheres de bem do agreste alagoano e de Alagoas, daqueles que conheceram e conhecem a história daquela região, muito mais o desequilíbrio emocional, a avareza desmedida da vice-prefeita, agora prefeita de Arapiraca, do que o falecimento do Rogério Teófilo. Eu não estaria fazendo justiça aos mais de 20 anos, aos mais de 2 décadas que tenho assento a esta casa. Jamais querer ser reconhecido em Alagoas por ato de arrogância,
desproporcional. Mas também não quero entrar para a história do meu estado como um covarde. E seria eu um covarde se eu não dissesse que o luto de Arapiraca é muito maior pelo que se vivencia na sucessão daquele prefeito do que pela naturalidade da morte. Nascer e morrer, presidente, é absolutamente natural. A dor que o Moacir, filho do Rogério, a sua esposa, a doutora Lúcia, os demais filhos, irmãos, amigos, correligionários sentem é gigantesca. Mas eu quero acreditar que a dor não é maior do que vivenciar atos de absoluta falta de humanidade. Eu disse lá no sepultamento do Rogério que ali estava sendo sepultado um ser humano, com erros e com acertos. O Rogério não tinha, talvez, a facilidade para decidir de forma mais incisiva, quando necessário, por ocasião, deputado Tarcísio, do exercício dos mandatos. Mas não se pode registrar um ato de covardia, de que ele tenha macumunado com A ou B, produzido, arquitetado de forma sórdida e covarde o mal de quem quer que seja. O Rogério era, sim, um cidadão, um homem bom, de índole pacífica, de sorriso farto e fácil, de temperamento equilibrado e que tinha um amor gigantesco por Arapiraca. Foi prefeito em momento absolutamente difícil para governar uma cidade que cresce de forma muito rápida no agreste alagoano, recebendo uma herança de uma administração que não era das melhores. Teve que quase que imediatamente conviver com a doença que lhe tirou a paz, sem dúvida nenhuma, e a condição de melhor governar, e acentuando ainda mais essa situação, teve que enfrentar um ano atípico, quando uma pandemia mudou de forma drástica o comportamento dos seres humanos no Brasil e no mundo. O que a Assembleia de Alagoas, o que o Parlamento brasileiro, o que as autoridades todas dos poderes públicos vivenciam nos dias atuais, não é a normalidade. Se busca, de alguma forma, deputado Tarcísio, se adequar a essas anomalias para que ela represente um dano menor a todos nós e, principalmente, a população que precisa daquilo que possam produzir os mandatos e os cargos públicos. Arapiraca está de luto, presidente, principalmente por ver no noticiário alagoano que a vice-prefeita, na calada da noite, vai à sede do Executivo Municipal e fecha com cadeados impedindo a presença. Isso é uma coisa criminosa, naturalmente, além de ridícula. É impressionante que a gente consiga ainda observar tanta pequenez moral, tanta falta de responsabilidade e respeito com Arapiraca, respeito com a coisa pública. Eu tenho conhecimento detalhado de que não foi apenas esse o desatino cometido. Ao longo desse um ano de tratamento, padeceu o professor, o doutor Rogério Teófilo, de uma perseguição insana para que ele deixasse a prefeitura à disposição dela, do seu agrupamento político e, quiçá, das suas piores intenções. Nunca fiz política em Arapiraca, deputado Ricardo. Tenho respeitado a filha da minha cidade e os políticos que nela fazem o exercício da sua atividade. Mas vou ficar atento a cada detalhe da política de Arapiraca de hora avante.
e estarei de pé para combater os exageros que ali deverão ser praticados, pois tenho absoluta convicção que limites não serão estabelecidos de forma honrada para que aquela moça ou aquela senhora consiga se perpetuar no cargo que de forma ilegítima pelo seu comportamento, mesmo que legal no rito constitucional, ela se aposta e se apodera. Arapiraca não será propriedade do empresário A ou B, do deputadozinho medíocre, inexpressível, que esteja pensando que, como filho de Arapiraca, que também me considero, não haverei de utilizar o meu mandato para uma vigilante e determinada cobrança. O que está acontecendo em Arapiraca não pode fugir ao olhar atento dos órgãos de fiscalização e controle externo. Não pode fugir, sob nenhum aspecto, ao acompanhamento cada vez mais determinado das autoridades constituídas em Alagoas. O desrespeito às famílias arapiraquenses, o desrespeito às famílias limoeirenses, taquaranenses, costeenses, agrestinas e alagoanas, praticado por esse casal, não pode ficar encoberto pelo manto da covardia. Me desculpe, presidente, e me perdoe o desabafo, mas eu sou pai de família, sou filho e sou cidadão. Carrego no meu coração o respeito pelos meus semelhantes, a sensatez, o equilíbrio, a humildade para reconhecer os meus erros. Mas não posso, sobre nenhum argumento, como alagoano do Agreste, permitir que aquele absurdo continue a avançar de forma impune, ou quem sabe, sem nenhuma fiscalização mais rigorosa. É covardia, senhor presidente, o que a gente observou. O Rogério foi obrigado a sair de Arapiraca, conduzindo um aparelho de oxigênio para não ser submetido a uma cassação nos últimos dias da sua vida. Nunca fui muito próximo do Rogério, mas depois de tomar conhecimento do seu problema de saúde, quero acreditar que me comuniquei com ele, se não todos os dias, mas todas as semanas. E devo aqui trazer o meu testemunho de que a doença não quedou, não atenuou, não arrefeceu o seu caráter e o seu amor pela família e por Arapiraca. Erros administrativos, erros pessoais, todos nós cometemos. É bíblico que atire a primeira pedra aquele que ainda não pecou. Atire a primeira pedra aquele que não errou. E é por isso, deputado Tarcísio Freire, que estou indignado e aqui no plenário da Assembleia revelo essa indignação, pois já fiz, por ocasião do sepultamento do Rogério, pedindo naturalmente desculpas à família, mas quero crer que naquela oportunidade revelei o sentimento de milhares de arapiraquenses e alagoanos que ainda guardam no seu coração respeito, solidariedade e amor pelos semelhantes. Quero que Vossa Excelência, deputado Tarcísio, homem por quem guardo o melhor do meu respeito, do meu carinho e da minha consideração, leve ao povo de Arapiraca a certeza de que me uno a Vossa Excelência, me uno ao deputado Ricardo e quero me unir a todos os homens e mulheres de bem daquele município, para que a gente possa, defendendo e combatendo o bom combate, não permitir que tripudiem em cima do cadáver de alguém que possa servir apenas para promover A ou B com o cargo que, com muita determinação e sacrifícios, conseguira um dia vencer. Receba os meus parabéns pela sua iniciativa, os meus agradecimentos pelo aparte que me permite e reafirmo a Vossa Excelência o meu carinho e o meu respeito. Muito obrigado.
Obrigado a Vossa Excelência, deputado Albuquerque. As suas palavras, seu desabafo, também é o meu desabafo, o sentimento é o mesmo. Arapiraca não se pode governar como se fosse, vamos dizer, uma empresa privada deles, não. Prefeitura é do povo de Arapiraca. Não é de nenhum cidadão ou cidadã que queira achar que é uma empresa privada, não. A indignação foi tamanha que 12 secretários entregou a pasta no outro dia. E essa ideia, quem cabeçou fui eu. De Carlúcio, é dessa forma, porque não dá, gente. Não respeitaram aquele momento de tanta dor da família, que era a ida do Rogério para outro mundo, para o céu. Como que vinha, estavam querendo, sei lá o quê, mas vamos descobrir. É só ficar vigilante, é ficar atento, como falou o deputado Albuquerque, porque não dá mais. A sociedade está indignada pela forma e da forma que eles estão entrando. E passar um cadeado e proibir que ninguém pudesse entrar, caramba, tem alguma coisa aí por trás. E vamos descobrir. Mas muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Gilvan, com muito prazer, Gilvan. Concedo a parte para Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero subscrever esse voto de pesar do prefeito Rogério Teófilo. Quero me solidarizar com o senhor Moacir, que sempre foi um homem de muito destaque em Arapiraca, a doutora Lúcia, os seus filhos, o doutor Ricardo Teófilo, que em vários momentos políticos, acompanhando meu pai, o deputado Gilvan Barros, o doutor Ricardo sempre presente, juntamente com o prefeito Rogério Teófilo. Dizer que é uma grande perca para Arapiraca, principalmente no momento que se vive. Rogério sempre foi um homem muito voltado à família, um homem que amava Arapiraca como poucos, que tinha seu espírito e sua prioridade Arapiraca. E aqui quero prestar meus sentimentos, o abraço do meu pai, deputado Gilvan Barros, e de toda a minha família, para a família Teófilo, e sem dúvida, passou um Dia dos Pais, acho que um dos mais difíceis possíveis, principalmente para o pai do Rogério, o seu Moacir, e pela lei natural da vida, geralmente o filho enterra o pai. Imagine a dor do pai enterrando um filho ainda muito novo, com 63 anos de idade. E aqui eu quero prestar minha solidariedade a toda a família Teófilo, a toda Arapiraca. Obrigado. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado a todos, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência. Em discussão ainda o requerimento do deputado Tarcísio Sampaio Freire. Voto de pesar o senhor Rogério Alto Teófilo. Ainda em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, então, o requerimento do deputado Tarcísio Sampaio Freire. Requerimento à mesa do deputado Davi Maia, solicitando a inclusão na ordem do dia para discussão e votação do requerimento 580. Pois não? Ok. Então, subscrito o requerimento de pesar por todos os deputados presentes. Por favor, recolha as assinaturas de todos os deputados. Requerimento apresentado em mesa pelo deputado Davi Maia, solicitando que seja incluído na ordem do dia o requerimento 580/2020, que dispõe sobre o pedido de auditoria do TCE Alagoas no contrato de rateio 02/2020. Em discussão. Para discutir, deputado Francisco Tenório. Senhor presidente, eu quero solicitar o adiamento desse requerimento. Adiado a discussão do requerimento. Requerimento apresentado em mesa do deputado Davi Maia,
solicitando a inclusão à ordem do dia da votação do requerimento 581/2020, cujo conteúdo dispõe sobre o pedido de auditoria do TCE Alagoas no contrato de rateio número 01/2020, relativo à aquisição frustrada de 30 respiradores através do consórcio Nordeste. Em discussão, requerimento do deputado Davi Maia. Pois não? Está aberto o microfone. Senhor presidente, também solicitaria o adiamento da Adiada a discussão desse matéria. requerimento. Deputado Davi. Presidente, só quero que registre na casa o tratamento, inclusive do deputado Francisco Tenório, com os requerimentos. O pedido é simples, é de inclusão de requerimento na pauta. Mexa agora não. Então, só quero que se registre, porque o tratamento também será dado com os colegas. Obrigado, presidente. Deputado Inácio. Presidente, questão de ordem. Eu quero, em nome dos colegas deputados Jó Pereira, Francisco Albuquerque, Francisco Tenório, Galba Novaes e o nosso líder Silvio Camelo, parabenizar todos os advogados do Brasil. 11 de agosto é o Dia Nacional dos Advogados. E em nome desses 4 advogados, deputados do nosso estado de Alagoas, eu quero saudar e que seja registrado o meu momento de parabenizar todos eles por hoje ser o Dia Nacional do Advogado aqui do Brasil. Muito obrigado, senhor. Obrigado, deputado Inácio. Não há mais requerimentos apresentados à mesa. Estamos no horário da ordem do dia. Os oradores inscritos, o expediente ficam transferidos para explicações pessoais. Deputado Paulo Dantas, para verificação de quórum. 20 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, inauguramos a nossa ordem do dia. Vamos para o item 1. Projeto de resolução número 56/2020, de autoria do deputado Bruno Toledo. Concede a medalha de mérito Tavares Baixo ao excelentíssimo senhor Humberto Eustáquio Martins. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2. Redação do vencido ao projeto de lei 93/2019, de autoria da senhora deputada Ângela Garrote. Dispõe sobre a orientação nas unidades de saúde pública e privada do estado de Alagoas, a gestantes que manifestam interesse em entregar seu filho para a adoção. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3. Projeto de lei 112/2019, da deputada Ângela Garrote. Dispõe sobre a obrigatoriedade de maternidade em suas dependências de locais com grande circulação de pessoas, aparelho desfibrilador externo e automático. Ter aparelho desfibrilador externo automático. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4. Projeto de lei 247/2019, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto, institui o dia da valorização da mulher advogada no calendário oficial do estado de Alagoas. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 276/2020, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, considera de utilidade pública a Cooperativa dos Produtores Rurais de Arapiraca. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6. Projeto de lei 278/2020, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, considera de utilidade pública a Associação dos Moradores e Agricultores do Povoado Marituba do Peixe. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Projeto de lei 287/2020, de autoria da senhora deputada Jó Pereira, altera a lei ordinária 8.062, de dezembro de 2018, e dá outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8. Projeto de lei 293/2020, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola, considera como patrimônio cultural e imaterial do estado de Alagoas a iguaria regional e tradicional Caldinho de Capela, do município de Capela. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 9. Projeto de lei 309/2020, de autoria do senhor deputado Bruno Toledo,
Concede título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor Luiz Henrique Fernandes Coelho. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 556/2020, da senhora deputada Fátima Canuto, requer a mesa na forma regimental que seja encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, em nome da Assembleia Legislativa de Alagoas, voto de congratulações ao ministro Humberto Eustáquio Martins por sua eleição por aclamação para o cargo de presidente do Egrégio Tribunal no biênio 2020-2022. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do projeto de lei 223/2020, da deputada Ângela Garrote, estabelece o procedimento virtual de informações e acolhimento dos familiares de pessoas internadas com doenças infecto-contagiosas durante epidemias ou pandemias em hospitais públicos, privados ou de campanha, sediados no estado de Alagoas. Em discussão. Encerra a discussão. Item 12, projeto de lei 343/2020, de autoria do senhor deputado Ivan Beltrão, dispõe sobre a denominação da rodovia L445 e da outras providências. Em discussão. Encerra a discussão. Discussão do projeto de lei 251/2019, do deputado Paulo Dantas, dispõe sobre a denominação do Canal do Sertão e da outras providências. Em discussão. Para discutir, deputado Inácio Loyola. Senhor presidente, quando foi apreciado aqui o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, eu já parabenizei a iniciativa do deputado Paulo Dantas pelo fato de reconhecer esse grande homem público que foi o governador Geraldo Bulhões. Ninguém mais investiu na questão hídrica no nosso estado, como foi o governador Geraldo Bulhões. Sistema Pratagia, aqui de Maceió, fez uma nova adutora do Agreste, aquela que atende Arapiraca e região. Foi ele que implantou a adutora da Bacia Leiteira, que inclusive, além da Bacia Leiteira, ela atende também o Médio Sertão até chegar à cidade de Ouro Branco, e reforçou, ampliou a adutora do Alto Sertão de Alagoas. E foi o precursor do Canal do Sertão. Por conta disso, eu quero mais uma vez parabenizar a iniciativa do deputado Paulo Dantas e fico muito feliz em essa casa reconhecer esse grande homem público que foi o governador Geraldo Bulhões. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos, deputado Inácio. Ainda em discussão? Encerro a discussão do item 13. Item 14. Indicação número 676/2020, da deputada Cibele Moura, faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário estadual de Educação para que liberem recursos a fim de destiná-los à construção de uma quadra de areia para a prática esportiva dos alunos da rede pública estadual do município de Marechal Deodoro. Em discussão. Encerro a discussão. Item 15. Requerimento 582/2020, de autoria do senhor deputado Davi Davino Filho, requer a mesa na forma regimental que seja enviado ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas requerimento para que adote providências no sentido de determinar ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas que cumpra o disposto na Lei 8.019, de 12 de junho de 2018, promulgada por este Poder Legislativo, que trata da sinalização dos locais de maior risco de afogamento no Estado de Alagoas. Em discussão, requerimento número 582/2020. Encerra a discussão. Superada a nossa ordem do dia, passo a palavra à deputada Fátima Canuto. Vossa Excelência, com a palavra, deputada. A senhora escolhe. Tanto pode falar sentada como pode falar da tribuna. Se a senhora quiser falar da tribuna, fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Depois desse discurso emocionado e emocionante do deputado Tarcísio, quero também solicitar que eu subscreva também esse voto de pesar, uma pessoa tão querida que foi o Rogério Teófilo. Caríssimo presidente Marcelo Vitor,
deputadas e deputados que estão aqui presentes, servidores desta casa, telespectadores da TV Assembleia. Hoje, 11 de agosto, é comemorado o Dia do Advogado e dia da criação dos cursos jurídicos em face da lei aprovada pela Assembleia Geral Legislativa, sancionada pelo imperador Dom Pedro I em 11 de 8 de 1827. Muitos falam dessa data histórica, mas creio que poucos sabem a data exata em que teve início a comemoração do dia consagrado ao advogado em nosso país. Os advogados são de extrema importância para uma sociedade mais justa e igualitária. E aqui gostaria de fazer uma homenagem especial ao homem público íntegro e advogado, o amigo Rogério Teófilo, que com sua partida, com certeza, deixou Alagoas mais pobre. Hoje, em especial, vou falar sobre as mulheres advogadas. Como parlamentar, advogada e mulher, vejo que cada vez mais precisamos trabalhar e encorajar mais mulheres, visando o empoderamento e ocupação de postos na sociedade. Por este motivo, fui autora do projeto de lei que quero agradecer aos senhores deputados e deputadas que acabaram de aprovar, dentro do calendário oficial do Estado, o Dia da Valorização da Mulher Advogada, a ser comemorado anualmente no dia 10 de março. O meu objetivo é de premiar as advogadas alagoanas que, assim como eu, trabalham arduamente em prol de uma justiça célere e justa. Apesar de vermos um crescimento de mulheres no meio da advocacia, foi só apenas em 2016 que a OAB Alagoas teve a primeira mulher como presidente do órgão. A doutora Fernanda Marinella conduziu a OAB com maestria, ética e muito trabalho. Hoje, Marinella faz parte do Conselho Federal e ao lado de outras conselheiras, dentre elas a doutora Valentina, com o apoio inclusive da presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, doutora Daniela Borges, criou o movimento da OAB Paridade Já, a importância da participação das mulheres na política institucional. Construindo uma sociedade mais igualitária, possibilitando a igualdade de representação, ter um lugar de fala e de voz, e participar de discussões e decisões que dizem respeito principalmente às mulheres, como, por exemplo, honorários, assédio, maternidade, entre outros. Sabemos das dificuldades que encontramos no nosso dia a dia, deputado João, dos preconceitos, da necessidade de superar desafios, da importância de leis como a Lei Maria da Penha, que visa garantir nossa integridade. É lamentável perceber que ainda existem tantos preconceitos e desafios, mas também percebo um empoderamento feminino dentro da política, da advocacia e do próprio empreendedorismo. Temos nomes fortes que dão voz às mulheres e que representam a classe feminina. E temos, sim, mulheres competentes e preparadas, não só na área jurídica, mas nas demais áreas. E a mulher advogada desempenha um papel fundamental para empoderar mais mulheres, defender o direito, zelar pelo cumprimento da lei e por uma sociedade mais justa e democrática. E quando nós temos uma mulher forte, de voz, que seja à frente ou tenha uma participação feminina importante, isso impulsiona para que mais mulheres decidam entrar em carreira jurídica ou na política, com inclusão de todas. É de conhecimento de todos a luta diária da mulher. E quando se fala em mulher advogada, queremos empoderá-la, combater a discriminação de gênero e lutar por equidade no ambiente de trabalho e na ocupação de espaços na ordem e na sociedade. Esse projeto é muito importante para valorizar cada vez mais a mulher advogada no nosso estado de Alagoas. O avanço da presença das mulheres advogadas é uma pauta muito importante, mas não basta apenas colocar a paridade de gênero no papel, é preciso torná-la efetiva. Somos 50% da OAB. Sabemos e vivenciamos os desafios diários que nós mulheres enfrentamos. Assistindo a uma live,
ouvi uma frase muito realista que resume o papel da mulher na sociedade, e em especial nesse momento de pandemia. Abre aspas. A tempestade pode ser a mesma para todos, mas o barco para enfrentar é diferente. Para as mulheres, é muito mais pesada. Gostaria de salientar a importância de praticar a sororidade, que nada mais é do que manter uma relação de irmandade, afeto e amizade entre as mulheres. Podemos e devemos nos colocarmos a serviço da vida, vivendo com o sentimento de empatia, se colocando sempre no lugar do outro, lutando por nossos direitos, nos empoderando, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Agradecemos a todos e a todos, com o desejo e a esperança de caminharmos juntos em prol de um Estado mais justo e igualitário para todos. Muito obrigada a todos. Não tendo mais oradores. Deputado quer partear? Deputado Marcelo Beltrão quer partear. A senhora deputada Fátima Canuto. É uma honra a parteá-la, deputada Fátima Canuto, deputado Paulo, senhores e senhoras deputados. Só complementar que hoje se comemora também o Dia do Estudante. 100 anos após a criação dos 2 cursos de Ciências Jurídicas, se intitulou 11 de agosto como Dia dos Estudantes, e também considero para a educação um marco fundamental, a razão de existir a educação, e através dela que se desenvolve qualquer nação. Então, também considero o Dia dos melhores professores, porque o bom professor nunca deixa de ser estudante. Parabenizar a sua fala, exaltando as mulheres que conquistaram espaço ao longo dos anos, parabenizá-la por isso, e dizer que nesse ano de pandemia, deputada Fátima, nós temos grandes perdas para a educação. As aulas que ainda virtuais, não se tem notícia se voltarão à normalidade ainda esse ano. Considero que não de todo perdido, mas a educação sofreu um golpe muito forte com essa pandemia. Então, no dia de hoje, no Dia do Estudante, que a gente consiga cada vez mais fazer com que a sociedade cobre uma educação cada vez mais de qualidade, principalmente a pública, que as pessoas que mais carecem de uma educação de qualidade têm acesso. Então, parabéns pela sua fala, exaltando as mulheres, mas só para complementar, hoje é Dia do Estudante, que é a razão de existir a educação no nosso país. Parabéns, deputada Fátima. Muito obrigada, deputado Marcelo, e dizer, muito pertinente essa sua parte, que realmente o Dia do Estudante tem que ser muito comemorado, embora a gente, passando por esse momento de pandemia, das dificuldades que a educação está passando, que os nossos estudantes estão passando, e parabenizar no Dia do Estudante também os professores, que, como você disse, além de serem estudantes, eu acho que até os pais, hoje em dia, também estão aprendendo um pouquinho esse lado e essa dificuldade de ser professor, porque com essas aulas virtuais, todos nós, eu como avó, chego na casa do meu neto está lá, interagindo com... A gente sabe que é uma forma completamente diferente, e que as crianças também estão sentindo muito, principalmente as crianças mais novas, e também a gente se preocupa muito com essa desigualdade que a gente sabe que existe no país. Então, aumenta com isso cada vez mais a desigualdade entre os nossos estudantes. Então, isso é uma perda muito grande e a gente tem que correr, sim, atrás para recuperar esse tempo perdido e esse aumento de desigualdade também entre as pessoas. Bom dia, deputada Fátima, eu que agradeço pelo aparte nessa fala. Bom dia aos demais deputados e às colegas deputadas. Deputado Paulo Dantas, que preside agora essa sessão, e eu gostaria de iniciar me colocando como subscritora também do requerimento do deputado Tarcísio Freire, que ocupou essa tribuna. Alagoas perde uma referência política e Arapiraca perde um dos seus filhos mais ilustres.
mas não, deputada Fátima, pelos cargos que ele ocupou, mas pelo amor e pela dedicação que tinha à sua terra natal. Então, Rogério Teófilo foi um grande homem, assumiu vários cargos, mas a lembrança que fica na minha memória, deputado Paulo Dantas, de um homem tão amoroso, tão acolhedor, íntegro, é a que eu aprendi com ele, de que a educação transforma. E o Rogério Teófilo foi o meu grande professor. E eu divido com vocês, quase ninguém sabe disso, mas no início da legislatura passada, Rogério Teófilo foi a pessoa que me ensinou a importância do Plano Estadual de Educação, a importância da educação para transformar a vida das pessoas. Então, foi ele que me colocou a necessidade de olhar a educação como o que tem de mais valioso, a política pública mais importante para o Estado, né, considerando o Estado o poder público, para os municípios, para o Estado e para a nação. Então, fica aqui a minha admiração e o meu voto de sentimento e de solidariedade a todos os familiares, mas especialmente, deputada Fátima, a sua esposa, doutora Lúcia, que sempre esteve ao seu lado em todas as lutas que ele travou por Alagoas e por Arapiraca. E aqui, falando da doutora Lúcia, eu quero me referir à sua fala de hoje, a uma fala que nos traz a importância da participação da mulher na política em pleno agosto lilás. O agosto lilás que traz como tônica do debate o combate à violência contra a mulher. E o combate à violência contra a mulher, deputada Fátima, Vossa Excelência está certíssima, passa pela ocupação de cargos de liderança por nós mulheres. Porque a partir do momento que a nossa voz alcança outros níveis e alcança camadas da sociedade como liderança, nós viramos espelho e nós começamos a construir um novo imaginário inclusive para a política, porque, como eu disse na minha fala semana passada, a política é o exercício do futuro, e o futuro, com a participação equilibrada das mulheres na política, ele é um futuro que traz a educação para o centro do debate, ele é um futuro que fala do cuidar, ele é um futuro que fala do acolher, ele é um futuro que se preocupa com o fortalecimento da democracia, e nós sabemos disso. Nós, mulheres, trazemos para a política um debate mais construtivo, acolhedor, objetivando e olhando o detalhe. E com o olhar feminino e o olhar do homem, a complementariedade dessas duas visões é que vai nos ajudar a construir essa sociedade que Vossa Excelência bem trouxe aqui, mais justa e mais equilibrada. Parabéns pela sua fala de hoje, como mulher na política, que vem fazendo a diferença nessa casa, participando da maior bancada feminina da história da Assembleia Legislativa, vem fazendo diferença como mulher política, advogada, mãe, né, companheira, e enfrentando todos os desafios e toda essa tempestade do seu barco, como Vossa Excelência falou, um barco diferente de muitos outros. E o nosso barco, enquanto mulher, ele traz todas as dificuldades do ser mulher. Então, parabéns pela fala de hoje e parabéns também a todas as mulheres. Eu aproveito esse momento para falar do ano eleitoral que vivemos, a todas as mulheres que têm a coragem de enfrentar e tentar buscar espaço na política. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Jó. Gostaria de agradecer, eu já ia agradecer ao presidente Paulo, mas agora já ao presidente Marcelo, que está de volta, né, e dizer que, por ironia do destino, né, aconteceu isso com o nosso amigo Rogério, que o sonho dele era ser prefeito de Arapiraca, né, e faleceu exatamente como prefeito de Arapiraca. Então, nossos sentimentos a toda a família, e dizer que realmente Alagoas perdeu muito com a sua morte, principalmente Arapiraca. Muito obrigada, presidente. Obrigada, senhora deputada Fátima. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Silvio Camelo estava inscrito, mas abriu mão da inscrição. Então, deputada Cibele, Vossa Excelência com a palavra. Por favor. Senhor presidente, eu não poderia começar um pronunciamento nessa manhã de terça-feira
sem nem mostrar os meus mais sinceros sentimentos pelo falecimento do prefeito Rogério Teófilo. Prefeito esse que eu tive a sorte e o prazer de ter como companheiro de partido, como companheiro de algumas lutas em prol da educação. Rogério, que, como bem colocou a deputada Fátima Canuto, conseguiu, ao fim da sua breve vida, faleceu muito jovem, mas concluir o seu maior sonho, que era ser prefeito da sua terra natal. Eu tenho certeza que, nesse momento, Rogério está ao lado de Deus e continuará fazendo o possível para proteger a sua tão amada cidade. Mas nesse dia 11, eu também não poderia deixar de falar, e como estudante de Direito que sou, de 2 dias importantes. O primeiro, o Dia do Advogado. Esse profissional tão importante para a nossa democracia, para o nosso Estado de Direito. Esse profissional que muitas vezes, deputada João Pereira, é menosprezado, mas que é um profissional muito importante para a gente manter a ordem do Estado brasileiro. E quanto ao estudante, eu que sou uma defensora da educação, vejo e muitas vezes me sinto triste por ver como muitas vezes a educação é tratada no nosso país, sempre renegada ao segundo plano, nunca como o principal vetor de transformação. E eu vejo essa casa, e essa casa que discute temas importantes, não só para a educação, mas para o Estado de Alagoas como um todo, eu vejo essa casa discutir muitos temas relacionados à educação, muitos temas, inclusive, que poderiam ser referência nacional, e a gente às vezes encontra dificuldades na legislação estadual, na legislação federal, dificuldades às vezes até no querer fazer. Mas nesse Dia do Estudante eu queria só lembrar que todo dia é dia do estudante, todo dia é dia de mudar a educação alagoana e do Brasil. Fica aqui meus parabéns a todos e principalmente à rede de professores que fazem com que o estudante alagoano se sinta acolhido, principalmente nesse momento tão difícil. Mas eu pedi a palavra hoje para falar de um caso que me chocou muito. No final da semana passada, na sexta-feira, eu tive conhecimento do caso da Beatriz. Beatriz é uma menina de 6 anos de idade, da cidade de Maravilha, que foi encontrada dentro de um saco em cima do telhado da casa de um homem de 44 anos de idade. O crime, ele por si só, ele choca. É uma criança de 6 anos encontrada morta. Por si só choca. E quando a gente vai mais a fundo na história, a história ela vai ficando mais parecida com um filme de terror. Essa menina foi encontrada com indícios de violência sexual e os relatos da população demonstram, deputada Fátima, que esse cidadão dava dinheiro para ela para comprar bala, assim, a fim de conseguir a sua confiança para conseguir cometer tais abusos. É de uma crueldade, me faltam palavras para demonstrar nesse momento o que eu sinto e o que eu senti ao ter conhecimento desse caso. E não é um caso isolado. Além de não ser um caso isolado a nível de Brasil, não é um caso isolado a nível de quem cometeu o crime. Já começam a surgir outros relatos de outras mulheres denunciando crimes muito parecidos pelo mesmo cidadão. E é uma pena que a gente, enquanto parlamento alagoano estadual, a gente não possa legislar sobre ações e matérias penais. É uma pena. Eu me sentiria muito feliz nesse momento, ou pelo menos com um sentimento de justiça, se a gente pudesse colocar essa pena muito mais dura. Se a gente pudesse colocar mais agravantes a estilos de crime praticados como esse. Infelizmente, a gente não pode. Sexta-feira também foi o dia que se completa 14 anos da Lei Maria da Penha, em pleno agosto lilás. 14 anos de uma lei que vem transformando a luta contra a violência doméstica no Brasil. Completa-se também um ano, e por uma coincidência do destino, as duas leis foram sancionadas no mesmo dia,
um ano que foi sancionado pelo presidente Marcelo Vitor, enquanto governador do Estado, da lei que proíbe contratação de condenados da Maria da Penha, enquanto estiver cumprindo a pena, para cargos comissionados do Estado de Alagoas. Então, a gente tinha duas marcas importantes nessa luta, a Maria da Penha e a lei aprovada por essa casa, no mesmo dia que a menina Beatriz vem a falecer, por um crime brutal, e que, infelizmente, nenhuma dessas leis consegue chegar a tal caso. Porque não é violência doméstica. É violência contra uma criança. É violência contra uma mulher. Mas não é violência doméstica. E aí eu repito da minha dor, não só pelo caso, mas em não podermos trabalhar sobre matéria penal, e desenvolvemos uma lei lá no gabinete, que eu peço apoio, inclusive, desde já, principalmente à bancada feminina, aqui representada pela deputada Angela Garrote, deputada Fátima e deputada Jó, uma lei que visa vedar também, no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Alagoas, mais alguns crimes, enquanto o condenado estiver cumprindo pena. Estupro, assédio sexual, violação sexual, mediante fraude ou qualquer outra conduta tipificada como crime decorrente da violência sexual. Visa vedar também crime sexual contra vulnerável, corrupção de menores, satisfação da lascívia, mediante presença de criança ou adolescente, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, estupro de vulnerável ou qualquer outra conduta tipificada como crime decorrente de violência sexual contra crianças, adolescentes ou vulneráveis. Eu peço esse apoio à bancada feminina e eu não tenho dúvida que terei, como sempre tenho, e a gente sempre consegue fazer esse trabalho. E, se me permitem, da gente já nominar essa lei, nesse momento, um projeto de lei, como projeto de lei Menina Beatriz. Se a gente não pode legislar sobre matéria penal e nos cabe apenas a matéria administrativa, que façamos o máximo que podemos enquanto Assembleia Legislativa. E também queria solicitar ao presidente Marcelo Vitor que essa casa também faça uma nota de pesar em nome dessa menina, dessa criança, não posso nem dizer jovem, porque ela não conseguiu chegar à sua juventude, por conta de um monstro, que essa casa não deixe que esse caso seja esquecido e que a gente peça justiça por Beatriz, justiça pela menina Beatriz. Muito obrigada. Faremos sim, com certeza, deputada Cibele, que esse tipo de coisa é absurda. Depois a senhora vem aqui para a gente organizar a nota de pesar. Não temos mais oradores inscritos. Faculta a palavra ao deputado que queira fazer uso. Não havendo deputados que queiram fazer uso da palavra, convoco os senhores deputados para amanhã, em horário regimental. Encerro a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.